Síndrome de burnout vira doença e regras do trabalho mudam em 2022. Esse ano entrou em vigor a nova classificação da Organização Mundial da Saúde. Com isso, o burnout passou a ser tratado de forma diferente e as empresas precisam ficar atentas para esse risco, porque a mudança na classificação faz relação direta com a empresa. Assim, no caso de o funcionário ou colaborador recorrer à justiça por causa de esgotamento, a empresa pode ser responsabilizada e pagar indenização. Mas é claro, com algumas condições. Com essa classificação, uma vez que o médico faça o diagnóstico, a empresa tem culpa. Não é a pessoa que é exigente demais ou perfeccionista demais. No caso do funcionário ou paciente, entende-se que ele faz parte de um perfil propenso a se cobrar mais, mas a responsabilidade não é apenas interna, a responsabilidade também é do entorno profissional. E o laudo médico comprovando o burnout junto com o histórico profissional do paciente requer também uma avaliação do ambiente de trabalho, inclusive coletando relatos de testemunhas. Em geral, serão coletadas provas de degradação emocional e fatores causadores da síndrome, como assédio moral, metáforas fora da realidade e cobranças agressivas. E para trazer esclarecimentos até a respeito das definições sobre a síndrome de burnout, que a gente sempre fala, mas que ainda é muito confundido com estresse, a gente traz aqui o especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, Dr. Alexander Bass. Bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. E está falando Alexander Bass, sou especialista em saúde mental. A síndrome de burnout, ela é uma doença mental, mas ela é uma doença mental um pouco diferenciada, porque ela diz respeito a uma exaustão, mas uma exaustão física e mental apenas no trato profissional. Então, ela é uma doença que ela precisa estar acoplada numa profissão, numa relação profissional, num ambiente de trabalho. Sem esse trato de ligação profissional, é impossível uma pessoa desenvolver síndrome de burnout. E ela se dá isso justamente porque o trabalho está massacrando essa pessoa ou está trazendo muito estresse, seja porque ela não está bem nesse ambiente de trabalho, ou seja porque ela não tem, lá no seu íntimo, ela não tem ainda e ela sabe disso, pelo menos o seu inconsciente sabe, que ela não tem uma condição de exercer aquela função que ela está lidando. E conhecida como uma doença mental que surge após o indivíduo passar por situações desgastantes que requer responsabilidade demais, excesso de competitividade, a síndrome de burnout por vezes pode ser confundida com o estresse. Mas afinal, qual é a diferença do estresse e do burnout? Sim, muito boa a sua pergunta. Quando a gente fala em estresse, é muito importante nós pontuarmos que o estresse sempre é um mecanismo que vem do meio externo para o meio interno. Então, o meio externo, o que está provocando o estresse. Hoje nós temos um estresse pandêmico, existe hoje um estresse pandêmico, especificamente pandêmico, que desencadeia uma ansiedade especificamente pandêmica, que desencadeia uma depressão especialmente pandêmica e principalmente associados também no trabalho. Esse estresse é um estresse diferenciado, porque ele não é um estresse que ele é provocado por uma coisa, ele é um estresse profissional, então ele não tem nada a ver com relações de amizade, com relações conjugais, familiares, pessoais. Ele é um estresse que ele está associado única e exclusivamente ao trabalho. A síndrome do burnout é uma doença gradual que ela vai acumulando, gerando episódios aleatórios até uma característica crônica muito invasiva. Então, assim, existe ali o componente da exaustão, aniquila a ideia de que as pessoas tenham que existe frescura e doenças mentais não são frescuras. Síndrome de burnout é uma doença que pode levar à morte. Não é que vai levar, mas que pode levar. Então, a própria exaustão da síndrome de burnout, ela vai atacar veementemente a parte cardiológica, ela vai desestabilizar as correntes elétricas do coração. E, doutor, como identificar a síndrome de burnout? Quais são os principais sintomas?
A síndrome de burnout, ela se identifica pelo esgotamento. Burnout, traduzindo ao pé da letra, seria uma queimação interna, ou então como se for fazer um churrasco e você queimou ali o churrasco, você acabou o fogo, quer dizer, porque a lenha ali se queimou, porque o carvão se queimou. É mais ou menos essa associação, só que acontece no seu aparelho interno. Então, o principal diagnóstico diferencial da síndrome de burnout é o esgotamento profissional. E o interessante também, Bruno, eu falo a você e a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, esse esgotamento, essa queimação interna, como se a lenha tivesse acabado, como se o carvão já tivesse sido consumido, ela é tão e apenas associada ao trato profissional. Quando você sai do ambiente profissional, você acaba com a síndrome de burnout. Ela só dá no ambiente profissional, ela não dá em casa. Ela não é como uma depressão, um transtorno depressivo maior, ela não é como um transtorno de ansiedade mais contundente, e a gente pode falar que em 1000 outros transtornos que existem sem estar associados ao trabalho. A questão é que a síndrome de burnout, quando ela provoca uma manifestação fisiológica, fisiopatológica maior, essa sintomatologia negativa pode acompanhar a pessoa também na sua residência, mas não porque vai dar na residência, porque aí é um resquício profissional do dia de trabalho. E a síndrome do burnout tem tratamento, acompanhamento psicológico? É o suficiente ou eu preciso me desligar da empresa? O tratamento psicológico, ele vai ajudar você a identificar as causas do trabalho e oferecer as possíveis mudanças dentro desse trabalho. Porque, de repente, você pode mudar de setor e acabar o seu transtorno mental ali ocupacional. Agora, se é uma questão que vem de um órgão superior, né, de um cargo superior acima do seu, onde falta o respeito, falta a compreensão, falta a aceitação do seu trabalho, tudo isso aí vai gerar uma problemática muito maior e não vai adiantar só o tratamento psicológico. O tratamento psicológico ele vai ajudar a identificar e talvez oferecer algumas, às vezes, muita gente tem síndrome de burnout precisa de tomar realmente ansiolíticos para ajudar a ansiedade, tudo ajuda, mas em alguns casos o que pode acontecer é a troca iminente de cargo ou até mesmo de empresa. Então, o tratamento psicológico ele vai ajudar, mas ele pode não ser a chave mestra, vamos dizer assim, da sua solução. E tirar umas férias resolve o problema? Ou quando eu volto dessas férias, eu retorno com todas as manifestações sintomáticas? Muito boa a sua pergunta. As férias vai ajudar bastante porque vai fazer você esquecer o ambiente de trabalho. Mas quando você estiver próximo da volta, você pode ter algumas manifestações de algum estresse pós-traumático, de algum transtorno de estresse pós-traumático por associações inconscientes. A falta de identificação do problema o torna inacessível a tratamento. E é aí que quem possui a síndrome, muitas vezes por instinto, cai em situações de dependência alcoólica, química, alimentar e etc. Por isso, o psicólogo Dr. Alexander Bess traz um alerta. Além do tratamento, que ele vai ajudar a segurar um pouco, mas como eu te falei, pode não ser a solução, muitas pessoas recorrem a saídas compulsivas intencionais, como por exemplo o álcool, uma droga. Então a pessoa pode recorrer a outras vertentes que não o tratamento psicoterápico, não o tratamento psiquiátrico, e recorrer a um refúgio alcoólico, por exemplo, e aí ela vai esperar até acabar o horário, 5 horas, 6 horas da tarde, horário. Algumas empresas encerram seus expedientes e aí ela vai recorrer a esse tipo de atividade até para não pensar no trabalho, mas que está também relacionada à sua ação profissional. Dessa forma, os principais sintomas da síndrome de esgotamento profissional, síndrome de burnout, é negatividade constante, cansaço físico e mental excessivo, dificuldade em se concentrar em tarefas diárias, insatisfação com aquilo que faz, alterações de humor e memória, falta de energia para manter hábitos saudáveis. De acordo com Tua Saúde, portal de especialistas, o perfil profissional que é mais acometido pela síndrome de burnout são os profissionais da área da saúde. Em segundo lugar, os jornalistas. Em terceiro lugar, atendentes de público. E em quarto lugar, assistentes sociais. E semana que vem tem mais informações, notícias atualizadas para você sobre os direitos trabalhistas, sobre o mercado de trabalho e sobre as vagas na região do Alto Tietê. É o Mercado de Trabalho na Rádio Metropolitana.